Bem-vindos de volta. O que você faz quando as pessoas que você mais ama começam a encaixotar a sua vida enquanto você ainda está vivendo? Tenho 68 anos e passei 3 décadas pagando por uma casa que meus filhos agora tratam como uma herança à espera de acontecer. Eles cortaram minhas roseiras e pintaram por cima das minhas memórias, esperando que eu desaparecesse. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eu construí este alicerce com minhas próprias mãos. Hoje estou pegando-o de volta. Esta não é apenas uma história sobre uma casa. É um acerto de contas, e começa agora mesmo. Fique até o fim para ver a revelação que mudou tudo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais desta história. Existe um tipo particular de solidão que vem de estar cercado pela família. Não a solidão de um quarto vazio, não a solidão das noites de sábado passadas sozinha, mas a solidão de estar em uma cozinha cheia enquanto sua nora reorganiza suas louças e perceber, lentamente como a neblina chegando, que ninguém lhe faz uma única pergunta há 3 dias. A solidão de ser um móvel na paisagem, um papel de parede em sua própria casa. Eu conheço bem essa solidão. Meu nome é Antônia Silva. Tenho 68 anos e estou sentada na sala da casa que construí há 40 anos, observando minha família comemorar o aniversário do meu neto, imaginando quando exatamente me tornei invisível. Mas não é aí que essa história começa. Deixe-me contar como tudo começou. Deixe-me contar sobre a casa que o silêncio construiu e como eu a derrubei. A primeira vez que vi a casa, não era uma casa. Era um terreno tomado pelo mato nos arredores de Curitiba. Amoras silvestres grossas como seu pulso, dentes de leão espalhados ao vento. Uma placa de vende-se inclinada, meio enterrada na lama das chuvas de primavera. Antônio estava ao meu lado, as mãos nos quadris, semicerrando os olhos para aquela bagunça, como se estivesse tentando ver através dela algo melhor. "O que você acha, Antônia?" ele perguntou. Olhei para o mato, a lama, a cerca de arame farpado caída que marcava o limite da propriedade. "Acho", eu disse lentamente, "que vai dar muito trabalho." Ele sorriu. "Ainda bem que temos tempo. Fechamos o negócio em junho. Em agosto, limpamos o terreno. Em outubro, o alicerce foi lançado. Antônio trabalhava na construção civil durante o dia, depois chegava em casa e trabalhava na nossa casa até escurecer. Eu trazia café para ele em uma garrafa térmica, ainda quente, e sentávamos no que eventualmente se tornaria a varanda da frente, observando o pôr do sol sobre o que eventualmente se tornaria nosso bairro. "Isso é nosso", disse ele uma noite, sua mão calejada envolvendo a minha. "Sem senhorio, sem aluguel. Nosso." Lembro-me do peso dessa palavra. Nosso. Mudamos na semana antes do Natal de 1982. A casa ainda cheirava a tinta fresca e serragem. Metade dos quartos ainda não tinha móveis, mas tínhamos um teto. Tínhamos paredes. Tínhamos uma porta que trancava por dentro e um financiamento que passaríamos os próximos 30 anos pagando. Antônio pintou a parede da sala ele mesmo, um tom creme suave que captava a luz da manhã perfeitamente. Ainda consigo vê-lo no topo da escada, camiseta manchada de tinta, rádio tocando Raul Seixas ao fundo. "Essa cor é perfeita", ele gritou para mim. "Confie em mim, Antônia, você vai amar de manhã." Ele estava certo. Todas as manhãs, pelos 16 anos seguintes, eu sentava naquela sala com meu café e observava a luz do sol transformar aquela parede creme em ouro. Na frente, plantamos roseiras trepadeiras, 3 pequenos arbustos que pareciam gravetos na terra. O homem do viveiro disse que levariam 5 anos para se estabelecerem. "Temos tempo", Antônio disse novamente. E tínhamos, ou pelo menos achávamos que sim. Por dentro, fiz da casa um lar do jeito que minha mãe me ensinou. Lentamente, com cuidado, com minhas próprias mãos. Costurei cortinas para a janela da cozinha, um tecido branco com pequenas flores azuis. Passei 3 noites na máquina de costura fazendo as bainhas exatamente certas. Quando as pendurei, Antônia assobiou. "Olha só, estamos chiques agora." "São apenas cortinas", eu disse, mas não conseguia parar de sorrir. Não eram apenas cortinas, eram minhas, feitas com minhas mãos na minha casa para minha família.
Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava morando no espaço de outra pessoa. Eu estava construindo o meu. Tiago nasceu na primavera de 1985. 3 anos depois, Beatriz chegou. E, num piscar de olhos, a casa se encheu de barulho. Caminhões de brinquedo no chão da sala. Giz de cera derretido pelo sol de verão no parapeito da janela. O som de pés pequenos correndo pelo corredor. Depois a voz mais profunda de Antônio. Ande, não corra. Todo domingo eu assava torta de maçã, a receita da minha avó. Maçãs verdes bem firmes com canela e uma crosta amanteigada que desmanchava nas mãos. A casa inteira cheirava açúcar e especiarias ao meio-dia. A melhor torta do Paraná, Antônio dizia, colocando uma bola de sorvete de creme por cima. A melhor torta do mundo, Tiago acrescentava, de boca cheia. 7 anos de idade e já o retrato do pai. Beatriz apenas balançava a cabeça, ocupada demais comendo para falar. Aquelas tardes de domingo se estendiam como mel. Depois do almoço, Antônio levava Tiago para o quintal para jogar futebol. Eu os observava pela janela da cozinha enquanto lavava a louça. O arco da bola contra o céu, a mão pequena de Tiago tentando pegar, a voz paciente de Antônio. Olho na bola, amigão, olho na bola. Beatriz sentava ao meu lado na pia, secando pratos com um pano de prato que tinha o dobro do seu tamanho, contando-me sobre sua semana daquele jeito apressado que as crianças fazem, onde tudo é importante e nada pode esperar. À noite, todos nos amontoávamos no sofá de couro na sala. Antônio comprara de segunda mão de um colega de trabalho. Couro marrom, macio em todos os lugares certos. Era grande demais para a sala, na verdade, mas nós o amávamos. Nós 4 assistíamos ao que estivesse passando na TV. Não importava o que. Programas de auditório, novelas, o Jornal da Noite. O que importava era o som do sofá rangendo sob o nosso peso combinado, o calor do braço de Antônio em volta dos meus ombros, a cabeça de Tiago contra o meu lado, meio dormindo às 8 horas, a mão pequena de Beatriz procurando a minha durante os comerciais. É isso, Antônio sussurrou uma noite, tão baixo que só eu pude ouvir. Isso é tudo. Eu sabia o que ele queria dizer. Não a casa, não os móveis, nem mesmo as crianças exatamente, mas isso. Nós 4 juntos, seguros, inteiros, tudo pelo que trabalhamos. As roseiras na frente cresciam mais a cada ano. Em 1990, elas cobriam metade do parapeito da varanda, florescendo em um vermelho profundo todo mês de junho. Antônio cortava alguns ramos e os trazia para a mesa da cozinha. Suas rosas, Antônia, ele dizia, entregando-as com um sorriso. Nossas rosas, eu corrigia, mas ambos sabíamos a verdade. Eu era quem as regava, as podava, sussurrava para elas como se pudessem me ouvir. Talvez pudessem. Elas floresciam todos os anos, sem falhar. Antônio morreu em uma terça-feira. Em um momento, ele estava sentado à mesa da cozinha lendo o jornal, reclamando da má fase do Atlético Paranaense. No momento seguinte, sua mão foi ao peito. Antônio, eu disse. Ele olhou para mim. Seu rosto ficou cinzento. Eu acho... Ele começou e então caiu no chão. Os paramédicos vieram. Trabalharam nele por 20 minutos na nossa sala, bem ali na parede creme que ele pintou. Tiago estava no corredor, com 13 anos, segurando a mão da irmãzinha. Beatriz estava chorando. Eu não estava chorando. Estava parada, muito imóvel, observando estranhos pressionarem o peito do meu marido, pensando: isso não é real. Esta é a vida de outra pessoa. Mas não era. Ele tinha 56 anos, um ataque cardíaco fulminante, disseram. Nada que pudesse ter sido feito. A casa pareceu diferente depois disso. Não vazia, nunca vazia, não com 2 filhos que ainda precisavam de mim, mas maior, como se quartos tivessem sido adicionados da noite para o dia que eu não lembrava de ter construído. Eu acordava às 3 da manhã e caminhava pela casa no escuro, tocando as paredes. O balcão da cozinha onde ele costumava deixar sua caneca de café, o lugar no sofá onde ele sempre sentava, a parede creme que ele pintou, nunca repintei. As pessoas diziam que eu deveria. Um novo começo, diziam. Novo capítulo. Mas eu não conseguia.
Aquela parede era a última coisa que Antônio tinha feito com as mãos. O último pedaço dele que eu ainda podia tocar. Então a deixei creme, captando a luz da manhã, tornando-se dourada. Pensei em vender a casa. O financiamento era alto. Eu tinha 2 filhos para criar. Meu trabalho como auxiliar de contabilidade mal cobria as contas. Mas toda vez que eu via placas de vende-se nos jardins de outras pessoas, pensava em Antônio, parado na lama em 1982, dizendo: "Isso é nosso." Então a mantive. Trabalhei em 2 empregos, contabilidade durante o dia, costura e reformas à noite. Ficava acordada até meia-noite fazendo bainhas de calças, ajustando vestidos, consertando zíperes para vizinhos que pagavam em dinheiro. As crianças ajudavam. Tiago cortava grama no verão. Beatriz trabalhava como babá e lentamente, bem lentamente, mantivemos a casa. Tiago se formou no ensino médio em 2003. Conseguiu uma bolsa para a Universidade Federal. Chorei na formatura dele, pensando: nós conseguimos, Antônio. Nós conseguimos. Beatriz tornou-se farmacêutica em 2010. Inteligente como ninguém aquela menina. Ela poderia ter feito qualquer coisa. Meus 2 filhos cresceram fortes, independentes, gentios. Eu estava tão orgulhosa que mal conseguia respirar. Em 2007, fiz o último pagamento do financiamento. 30 anos, 360 meses. Cada um pago em dia. A casa era minha. Totalmente, completamente, legalmente, minha. Comemorei sentada na varanda da frente com uma taça de vinho, observando as roseiras trepadeiras florescerem. Elas estavam enormes agora, grossas como meu antebraço, cobrindo toda a varanda com um dossel vermelho. Nós conseguimos, eu disse em voz alta para Antônio, para as rosas, para a própria casa. E pela primeira vez em 9 anos, senti algo próximo da paz. Tiago casou-se com Fabiana em 2010. Ela era legal, um pouco exigente com as coisas, o jeito que os guardanapos deveriam ser dobrados, a maneira correta de carregar a máquina de lavar louça, mas legal. Ela me mantém organizado, mãe, Tiago dizia rindo. Deus sabe que eu preciso. Eu sorria. Meu menino estava feliz. Isso era o suficiente. Beatriz casou-se com Ricardo em 2012. Ele era mais calado que Fabiana, um engenheiro, atencioso, talvez um pouco passivo, mas de bom coração. Em 2011, meu primeiro neto nasceu, Enzo, um tufo de cabelo escuro igual ao pai. Eu o segurei no hospital e pensei: é isso que Antônio e eu construímos. Não apenas uma casa, uma família. Meu advogado sugeriu que eu fizesse um planejamento sucessório em 2013. Evite inventários, disse ele. Torne as coisas mais fáceis para seus filhos quando a hora chegar. Assinei os papéis sem pensar muito. A casa iria para Tiago e Beatriz quando eu morresse. Partes iguais, simples. A senhora está sendo inteligente, dona Antônia, o advogado disse, protegendo o futuro da sua família. Lembro-me de assinar meu nome, pensando: bom, eles nunca terão que se preocupar em perder este lugar como eu quase perdi. Eu não sabia então que um pedaço de papel poderia ser uma arma. Eu não sabia que proteger o futuro poderia significar apagar o presente. Em 2015, a casa estava quitada. O jardim crescera selvagem e lindo. Tiago e Beatriz tinham suas próprias vidas, suas próprias casas, suas próprias famílias. E eu pensei, tolamente agora eu sei, que a parte mais difícil tinha acabado. Pensei que tinha sobrevivido ao pior. Eu estava errada. Antônio costumava dizer que o luto não chega de uma vez. Vem em ondas, ele me dizia, falando sobre a morte da própria mãe. Primeiro, a onda grande que te derruba. Depois outras menores por anos, quando você menos espera. Ele estava certo sobre as ondas. O que ele não me disse, o que não poderia saber, é que algumas perdas levam tanto tempo para chegar que você não as reconhece como luto até estar se afogando. No primeiro ano após a morte de Antônio, eu me movia pela casa como um fantasma. Acordava às 5h30 todas as manhãs, a hora em que sempre acordava para fazer o café dele, e ficava ali no escuro, ouvindo o silêncio onde o fôlego dele deveria estar. A cama parecia enorme.
Uma cama king size que compramos em 1990, quando finalmente tínhamos guardado o suficiente. Espaço para se espreguiçar, Antônio dissera, jogando-se nela dramaticamente enquanto os entregadores riam. Agora eu dormia de um lado, o meu lado. O lado dele permanecia liso, intocado, como uma sepultura que eu arrumava todas as manhãs. Tiago tentou ser o homem da casa. Com 13 anos, de repente responsável por coisas com as quais nenhum menino de 13 anos deveria se preocupar. Mãe, eu posso cortar a grama, ele dizia. Posso consertar a calha, eu posso... Querido, você pode ter 13 anos, eu dizia a ele, puxando-o para perto embora ele já fosse mais alto que eu. Desde que eu me preocupo com a casa. Mas à noite, depois que as crianças dormiam, eu sentava à mesa da cozinha com uma calculadora e uma pilha de contas, fazendo cálculos que nunca fechavam. Financiamento, R$ 1.500 por mês. Contas de luz e água, R$ 400. Compras para 3 pessoas, R$ 800 são efoso ser cuidadosa. 800 seu ufo ser cuidadosa. Meus Rio, 2.800 antes dos impostos. Os números não batiam, simplesmente não batiam. Comecei a fazer costuras como minha mãe me ensinara, fazendo bainhas, ajustando vestidos. Cobrava R$ 20 por bainha, R$ 20 por bainha, R$ 30 por trabalhos mais complicados. Minha máquina de costura morava na mesa da cozinha. Trabalhava até meia-noite. Às vezes, mais tarde, o som da agulha perfurando o tecido era a única coisa que me mantinha acordada. Tiago descia às vezes, sem conseguir dormir. Mãe, você deveria descansar. Eu vou, eu dizia. Só mais um. Havia sempre mais um. Mais uma bainha, mais um pagamento, mais um mês que mantínhamos a casa. Beatriz tinha 10 anos quando o pai morreu. Jovem demais para entender por que ele não voltaria. Velho o suficiente para saber que algo fundamental havia quebrado. Ela parou de falar por 3 meses. Não completamente. Respondia perguntas diretas. Quer cereal ou torrada? Torrada. Mas o contar de histórias sem fôlego parou. O tagarelar constante sobre suas amigas, sua professora, o livro que estava lendo, sumiu. Levei-a a uma terapeuta, uma mulher gentil chamada doutora, Helena, que tinha brinquedos em seu consultório e falava com uma voz de mel quente. Após a 4ª sessão, a doutora Helena me chamou de lado. Ela não está deprimida, disse gentilmente. Ela está protegendo você. De quê? Da tristeza dela. Ela acha que, se ficar triste, você terá peso demais para carregar. Dirigi para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estacionei na garagem e fiquei no carro por 20 minutos, apertando o volante. Minha filha de 10 anos estava tentando me proteger. Naquela noite, fui ao quarto dela e deitei ao seu lado em sua pequena cama de solteiro. Filha, sussurrei, você tem permissão para ficar triste. Ela não disse nada por um longo tempo, então... Mas se eu ficar triste, quem cuida de você? Ah, Beatriz. Eu a segurei enquanto ela chorava. Finalmente. 3 meses de lágrimas saindo de uma só vez. Eu cuido de mim, eu disse a ela. E você cuida de você. E nós duas cuidamos uma da outra. Tudo bem? Ela acenou contra o meu ombro. Tudo bem, mamãe. Tiago se formou em 2003. O melhor da turma. Bolsa integral para a ciência da computação. Sentei na arquibancada na formatura, vendo-o atravessar o palco e pensei: nós conseguimos, Antônio. Nós realmente conseguimos. A parte mais difícil foi deixá-lo ir para a faculdade. Não emocionalmente, eu estava orgulhosa, mas financeiramente. Mãe, eu posso ficar em casa, ele disse. Vou e volto, economizo dinheiro. Não, fui firme. Você vai. Mora no campus. Vive a experiência completa. Mas, Tiago... Tomei o rosto dele em minhas mãos. Seu pai e eu construímos esta casa para que você tivesse escolhas, para que você pudesse partir. Não desperdice esse presente ficando. Ele foi e a casa ficou mais silenciosa. Beatriz floresceu no ensino médio. Sempre fora inteligente, mas depois que o pai morreu tornou-se obstinada. Notas máximas,
Aceitação antecipada para o curso de farmácia. Vou ganhar um bom dinheiro, mãe, ela me disse. Farmacêuticos ganham bem. Vou poder te ajudar. Filha, você não tem que me ajudar. Eu quero. Ela tinha os olhos dele, os olhos de Antônio, escuros e determinados. Então me ajude sendo feliz, eu disse. Em 2007, fiz o pagamento final da hipoteca. Estive pagando parcelas extras todo mês por 5 anos. R$100 aqui, R$100 ali, o que eu conseguia juntar com as costuras. O banco me enviou uma carta. Parabéns pela quitação do seu imóvel. Segurei aquela carta nas mãos e chorei. 30 anos, 360 meses. Cada pagamento feito em dia. Mesmo nos meses em que eu não sabia de onde viria o dinheiro. A casa era minha. Celebrei sozinha. Os filhos estavam fora, na faculdade. Servi-me de uma taça de vinho e sentei na varanda. As roseiras trepadeiras que Antônio e eu plantamos em 1982 tinham tomado conta de toda a varanda. Vinhas grossas, flores vermelhas profundas. Cheiravam a verão e memória. Nós conseguimos, disse em voz alta. As rosas não responderam, mas senti algo mudar no meu peito. Algo que estivera apertado por 9 anos, finalmente relaxando. Talvez, pensei. Talvez o pior tenha passado. Tiago trouxe Fabiana para casa no Natal de 2009. Mãe, esta é a Fabiana. Fabiana, esta é minha mãe. Ela era bonita, pequena, bem vestida de um jeito que eu nunca consegui ser. Tudo combinando, tudo passado, tudo intencional. Dona Antônia, é um prazer conhecê-la. Ela apertou minha mão em vez de me abraçar. Tiago me contou muito sobre a senhora. Coisas boas, espero, eu disse, sorrindo. Claro, mas os olhos dela já passavam por mim, escaneando a sala. Vi seu olhar pausar na parede creme, no sofá de couro gasto, nas cortinas que costurei há 27 anos. Seu sorriso não mudou, mas algo em sua expressão sim. Apenas um lampejo, uma pequena tensão ao redor dos olhos. Disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Casaram-se em 2010. A família de Fabiana pagou a maior parte. O pai dela era dentista, a mãe não trabalhava. Dinheiro não era algo que os preocupava. Na recepção, a mãe de Fabiana me encurralou perto da mesa de bebidas. Então, Antônia, você já se aposentou? Ainda não. Faço contabilidade em meio período. Ah, ela pareceu surpresa. E você mora sozinha naquela casa grande? Não é tão grande, 3 quartos. Ainda assim, ela tomou seu espumante. Deve ser muito para manter na sua idade. Na sua idade. Eu tinha 62 anos. Eu dou conta, disse calmamente. Beatriz trouxe Ricardo em 2011. Ele era mais calado que Fabiana, engenheiro, atencioso. Ficava nas portas em vez de entrar nos cômodos, como se não tivesse certeza se tinha permissão. Ricardo, venha se sentar, eu dizia. Agora você é da família. Ele sorria, um sorriso rápido e nervoso, e sentava na beirada do sofá como se pudesse precisar sair rapidamente. Mas ele era gentil com Beatriz, era o que importava. Casaram-se em 2012. Enzo nasceu em abril de 2011. Um choque de cabelo escuro. Eu segurei e algo em mim se abriu. Oi, bebê, sussurrei. Eu sou sua vovó. Ele bocejou, minúsculo e perfeito, e agarrou meu dedo com a mão inteira. Pensei em Antônio, o quanto ele teria amado isso, como sempre quis ser avô. Ele está aqui, disse baixinho ao bebê. Seu vovô. Você não pode vê-lo, mas ele está aqui. Tiago estava ao meu lado, observando o filho em meus braços. Obrigado, mãe, disse baixinho. Pelo quê? Por manter a casa, por segurar tudo, por... A voz dele falhou. Por tudo. Beijei a testa do meu neto. Você faria o mesmo, eu disse. E eu acreditava nisso. Meu advogado me ligou em junho. Dona Antônia, dada a sua idade e o valor do seu imóvel, deveríamos discutir o planejamento sucessório. Eu tinha 65 anos. Não era velha, mas não era mais jovem. Que tipo de planejamento? Um usufruto ou uma cláusula no inventário? A casa fica em seu nome enquanto estiver viva, mas quando falecer, transfere-se diretamente para seus filhos.
sem custos judiciais, sem complicações. Parecia inteligente, responsável. E eles não podem mexer nela enquanto eu estiver viva? Não sem sua permissão. A senhora permanece como única dona e com controle total. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer. Assinei os papéis no escritório dele. Tiago e Beatriz, beneficiários iguais. A senhora está sendo muito sábia, disse o advogado, protegendo o futuro da família. Lembro-me de dirigir para casa sentindo-me orgulhosa, como se tivesse feito algo bom que Antônio aprovaria. Eu não sabia, não poderia saber, que acabara de entregar a eles o mapa para o meu desaparecimento. Que a palavra beneficiário algum dia pareceria fardo. Que proteger o futuro deles significaria pagar o meu presente. Em 2015, minha vida se estabelecera em algo que lembrava o contentamento. Eu estava com 67 anos, aposentada da contabilidade fixa, mas ainda fazendo alguns trabalhos freelancer. A casa estava quitada. Os filhos casados, estabelecidos, empregados. Eu tinha uma rotina. Café às 6 horas, caminhada pelo bairro às 7 horas, jardinagem à tarde, jantar com Beatriz e Ricardo às quartas, telefonemos com Tiago aos domingos. As roseiras na frente eram magníficas. 25 anos de idade agora. Grossas como troncos de árvores, florescendo todo o mês de junho em uma explosão vermelha. Vizinhos paravam para elogiar. Como as senhoras mantêm tão lindas? Dona Patrícia perguntou uma manhã. Eu apenas converso com elas, eu disse rindo. E nunca desisto delas, mesmo quando parecem mortas. Ela sorriu. Talvez esse seja o segredo de tudo. Pensava em Antônio com menos frequência agora. Não porque tivesse esquecido. Não se esquece 30 anos com alguém. Mas porque a dor tinha se transformado em uma saudade mansa, administrável, familiar. Eu conseguia sentar na varanda sem chorar. Conseguia olhar para a parede creme sem sentir que tinha levado um soco. Conseguia acordar de manhã e pensar no dia à frente, em vez dos anos atrás. Isso, pensei, é a cura. Isso é a sobrevivência. Tiago me ligou em um domingo de novembro. Ei mãe, tenho novidades. Boas notícias. Consegui uma proposta de emprego. Melhor salário, cargo melhor, mas é em outra cidade. E nosso contrato de aluguel só vence em junho. Isso é maravilhoso, filho. Parabéns. Obrigado, mas eu estava pensando. Seria loucura se a Fabiana e eu ficássemos com você por alguns meses, só até encontrarmos um lugar lá? Olhei ao redor da minha casa silenciosa. 3 quartos, só eu. Claro, disse imediatamente. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Você é a melhor mãe. Serão só alguns meses, eu prometo. Leve o tempo que precisar, eu disse. Esta é a sua casa também. Eu disse isso com sinceridade. Deus me ajude, eu falei sério. Depois que desligamos, caminhei pela casa me preparando mentalmente. Tiago e Fabiana poderiam ficar com a suíte master. Eu me mudaria para o quarto de hóspedes. Seria bom, pensei, ter gente em casa novamente. Fiquei na sala, olhando para a parede creme, o sofá de couro gasto, as cortinas com pequenas flores azuis. Tudo ainda aqui, ainda meu, ainda guardando a memória de tudo que Antônio e eu construímos. Só alguns meses, disse em voz alta. A casa estava em silêncio. Mas se eu tivesse ouvido com mais atenção, se tivesse prestado atenção ao aperto no meu peito, a pequena voz sussurrando, cuidado, eu poderia ter ouvido o que o silêncio estava tentando me dizer. Alguns convidados nunca partem. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. E às vezes as pessoas que você mais ama são aquelas que fazem você desaparecer. Mudaram-se em uma terça-feira de janeiro de 2016. Só alguns meses, Tiago dissera em novembro. Agora era janeiro, a primeira rachadura em uma promessa. Não disse nada. Disse a mim mesma que 2 meses a mais não importavam, que eu estava sendo mesquinha em notar. Isso é o que eu aprenderia nos 4 anos seguintes. A primeira vez que você se cala, fica mais fácil em todas as vezes posteriores. Fabiana chegou com um caminhão de mudança, não um pequeno, do tipo que você aluga para mudar uma casa inteira.
Não imaginei que trariam tanta coisa, eu disse, observando Tiago e Ricardo, que vieram ajudar, descarregarem caixa após caixa. Ah, apenas o essencial, Fabiana disse alegremente. Estamos vendendo a maior parte dos nossos móveis. Não faz sentido pagar depósito. Ela examinou minha sala com a mesma expressão que vi em 2009. Aquele escaneamento rápido, aquela tensão nos olhos. Isso vai ficar aconchegante, ela disse. Aconchegante. Essa palavra sempre soa bem até você perceber que significa pequeno demais para nós dois. A primeira coisa que ela mudou foi a cozinha. Mãe, você se importa se eu reorganizar um pouco? Fabiana perguntou no segundo dia. Só para abrir espaço para as nossas coisas? Claro que não, sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Outra frase que aprendi a me arrepender. Voltei da minha caminhada matinal e encontrei todas as minhas panelas em armários diferentes. Coloquei as que a senhora mais usa embaixo, Fabiana explicou. As que a senhora nunca usa, mudei para a prateleira de cima, mais eficiente. Abri o armário onde minhas panelas do dia a dia moraram por 30 anos. Vazio. Onde está meu caldeirão de sopa? Na prateleira de cima. Provavelmente a senhora não vai precisar muito dele agora, certo? Com que frequência faz sopa para muita gente agora? Todo domingo. Eu fazia sopa todo domingo, mas não disse isso, apenas assenti. Obrigada por organizar. Claro, ela sorriu. Somos família. A segunda coisa que ela mudou foi a sala. Não perguntou desta vez. Acordei em um sábado de manhã e encontrei ela e Tiago rearranjando os móveis. O sofá de couro, aquele que Antônio e eu compramos em 1990, aquele em que nossa família se reuniu por 25 anos, estava empurrado contra a parede em um ângulo estranho. O que estão fazendo? Fazendo o espaço fluir melhor, Fabiana disse, um pouco ofegante. Esta sala é tão escura. Se angularmos o sofá assim, abre toda a área. Mas é ali que ele sempre esteve. Exatamente. Ela se afastou, mãos nos quadris, avaliando. Às vezes a mudança é boa. Tiago olhou para mim por um momento. Achei que ele diria algo, perguntaria a mim. Veria se estava tudo bem. Em vez disso, disse: O que você acha, mãe? Ficou melhor? O que eu pensava era: não reconheço mais minha própria sala. O que eu disse foi: está bom. Ótimo, Fabiana bateu palmas. Depois deveríamos pensar em cortinas novas. Aquelas de flores azuis são tão... Ela parou, procurando uma palavra que não soasse maldosa. Datadas, ela finalmente disse. Datadas. Não vintage, não clássicas. Não, essas cortinas têm 34 anos e eu as fiz com minhas próprias mãos. Datadas como leite, como carne, como algo que estragou e precisava ser jogado fora. As cortinas desapareceram em uma quarta-feira. Cheguei do supermercado e elas tinham ido embora, substituídas por painéis de linho cinza de uma loja de departamentos. Surpresa! Fabiana sorriu. Encontrei estas em promoção, muito mais modernas, não acha? Minhas mãos estavam cheias de sacolas. Fiquei ali congelada, olhando para as janelas. Onde estão minhas cortinas velhas? Ah, eu doei. Alguém poderá aproveitá-las. Você as doou? Sim, estavam bem gastas, mãe. A bainha estava soltando de um lado. Porque eu pretendia consertar. Porque é isso que você faz com as coisas que ama. Você as repara. Minha garganta apertou. Eu fiz aquelas cortinas. Eu sei, a voz de Fabiana suavizou. Mas isso foi o quê? Há 30 anos? A senhora não precisa mais delas. Essas são muito mais fáceis de limpar. Tiago entrou vindo da garagem. O que achou das cortinas novas, Tiago? Fabiana perguntou. Ele olhou para as janelas. Ficaram boas. Ele não olhou para mim. Coloquei as sacolas no balcão com muito cuidado e fui para o meu quarto. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde que se mudaram. Não por causa das cortinas, não exatamente, mas porque gastei 3 noites em 1982 costurando aqueles painéis. Porque Antônio as pendurou, assobiou e disse: Olha só, estamos chiques agora. Porque eram minhas e agora estavam em algum cesto de doação,
esperando para serem jogadas fora por alguém que não sabia que elas importavam. Só alguns meses haviam se tornado 6 meses. Não mencionei o assunto, nem Tiago. Fabiana parara de procurar apartamentos. Em vez disso, começou a falar sobre melhorias. Esta casa tem uma estrutura tão boa, ela dizia, mas precisa de atualização. Atualização. Outra palavra que soa positiva até você perceber que significa apagar. O pequeno Enzo completou 5 anos em abril. Começara a me chamar de Vovó Antônia. Não vovó, Vovó Antônia. A Fabiana acha que confunde menos, Tiago explicou, já que ele tem 2 avós. Eu sou a única vovó Silva, disse baixinho. Eu sei, mãe, mas é apenas mais fácil assim. Mais fácil para quem? Não perguntei. Enzo adorava assar comigo. Nas manhãs de domingo, ele subia em uma cadeira no balcão da cozinha e fazíamos biscoitos juntos. Pode me ensinar a receita da vovó? Ele perguntou certa manhã. Qual delas? A da torta de maçã. Papai diz que é a melhor do mundo. Meu peito se aqueceu. Ele disse isso, é? Sim, ele disse que quando era pequeno você fazia todo domingo. Peguei o cartão de receita da minha avó, amarelado pelo tempo, manchado de farinha velha, a caligrafia da minha mãe desaparecendo, mas ainda legível. Tudo bem, querido. Primeiro precisamos de maçãs. Maçãs verdes, não as vermelhas. Enzo, querido, vem aqui, por favor. A voz de Fabiana veio da sala. Ele desceu da cadeira. E a torta? Faremos depois, eu disse. Nunca fizemos. Beatriz me ligou em uma manhã de agosto. Mãe, o Ricardo perdeu o emprego. Meu coração afundou. Ah, filha, sinto muito. Eles estão reestruturando. Ele recebeu a indenização, mas... Ela pausou. As coisas vão ficar apertadas por um tempo. O que posso fazer para ajudar? Outra pausa, mais longa desta vez. Poderíamos... Seria loucura se ficássemos com você? Só até o Ricardo encontrar algo. Olhei ao redor da minha casa. Tiago, Fabiana e Enzo já estavam aqui. 18 meses agora. A suite master, metade da garagem, a maioria dos armários da cozinha. Mas Beatriz era minha filha e ela nunca me pedira nada. Claro, eu disse. Vocês são sempre bem-vindos. Obrigada, mãe. Serão só alguns meses. Só alguns meses. Eu já ouvira aquilo antes. Beatriz e Ricardo chegaram com seus 2 filhos, Júlia, de 7 anos, e Mateus, de 4. De repente, minha casa de 3 quartos abrigava 9 pessoas. Tiago e Fabiana, suíte master. Beatriz e Ricardo, segundo quarto. Os 4 netos, terceiro quarto, em beliches que Ricardo montou em uma tarde. Eu, o sofá-cama na sala. Só temporariamente, mãe, Beatriz disse ao ver meu rosto. Até nos estabilizarmos. Está tudo bem, eu disse. Eu disse que estava tudo bem, mas o que eu deveria dizer? Não, vocês não podem ficar na casa onde cresceram? Não, mesmo precisando de ajuda? Dormi em um sofá-cama na minha própria sala e disse a mim mesma que era temporário. Tudo é temporário, se você esperar o suficiente. O sofá de couro desapareceu em um sábado. Voltei do supermercado, sempre o supermercado. Pareço passar metade da minha vida lá agora, alimentando 9 pessoas, para encontrá-lo sumido. Em seu lugar, um sofá modular cinza moderno de uma loja de móveis de design. Surpresa! Fabiana e Beatriz estavam lá sorrindo. Compramos juntas, Beatriz explicou. O sofá velho estava caindo aos pedaços e com todas as crianças... Onde ele está? Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. O sorriso de Fabiana vacilou. Vendemos na internet. Conseguimos R500 bicho bisabê. Bisabente B de bedivim. Vocês venderão meu sofa. Matilda, Eelees, Taval, Iteral, Mentes, Edesfazendo, Beatrice Segentil Mentor, Azel Moffat Esset,
Avam fastemais, Ocarest varkendo. No, just 八代机哦。我的几次曲节，我七八的几次曲节。Swama tilde I, Na tilde O, Ma tilde I, Nem mesmo, Antonia. Suamae, Comose, EUFOSS, EUMPROBLE, MAQUEEL, EPRECISA, VARESOLVER, THIA, GOOLL, HOUP, ARAMIM, DEP, OIS, PARA, OSOF, ANOVO, DEPOIS, DEVOL, TAP, ARAMIM. Manasam as Nazafa. Erasava Fakud, Desendam, 1990. OSOFAOND, ESENT, AVAM, OSCOMT, HIAG, OEBEAT, RIZNA, SNOITE, SDED, OMINGO. OSOFAOND, EAM, AMENT, EIME, USDOIS, BEBES, OND, EANTO, NIOO, EEUDOR, MIMOS, JUNTOS, MAIS, VEZES, DOQUE, POSSO, CONTAR. Our character appears in the novel. As a sad character, he is a very rare man. Eram 33 anos de idade, desgazatados e eram pares ambos estranhos. Eles o venderam para um estranhanho por 500 por L. Aquele couro velho e vintage agora. Vocês venderam o meu Zofa? Mae, ele estava literalmente se desfazendo, Beatriz disse gentilmente. As almofadas estavam fofas demais. O couro estava rachando. Yuna o pedi para avô e se substituem. Sil em sil. Tiago entrou vindo do quintal, percebendo o clima imediatamente. O que está acontecendo? Sum a este chateada porque trocamos o sofá velho, Fabiana disse. Sum e Naó. Mae, nem mesmo, Antunia. Sum aí, como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. Tiago olhou para mim, depois para o sofá novo, depois de volta para mim. Mae, e apenas um sofá. Narau sofá que? Antônio comprou de segunda em 1990, o sofá onde sentávamos, com Tiago e Beatriz nas noites de domingo. O sofá onde amamente meus dois bebês, onde Antonio e eu dormimos juntos mais vezes do que posso contar. O courora tchará porque nhamos vívido nele. A almofada ceder ampor que nos seguraram. Eram 33 anos, de vida, desgastados, se familiares, e eles só venderam para um mistranro por 500. Fui para o meu quarto, o canto da sala onde ficava minha cama dobrável, e sentei no novo sofá modular. Cheirava plástico e depósito. Nada ali parecia um lar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto e pensei em uma conversa que tive com Dona Patrícia no início daquela semana. Como estão as coisas com todo mundo morando aí? Ela perguntara. Bem, eu disse automaticamente. Deve ser bom. Casa cheia? Sim, muito bom. Ela me olhou por um longo momento. Antônia, disse finalmente, você parece cansada.
tentei rir, mas agora, deitada no escuro, percebi que estava cansada. Não cansaço de sono, cansaço na alma. O tipo de cansaço que vem de prender o fôlego por 18 meses seguidos. Meu aniversário de 69 anos chegou e passou. Ninguém mencionou. Nem Tiago, nem Beatriz, nem Fabiana ou Ricardo. Os netos não sabiam. Acordei naquela manhã, 12 de novembro, e segui minha rotina. Fiz café, caminhei, voltei para uma casa cheia de gente se apressando para o café da manhã, arrumando as crianças para a escola, discutindo de quem era a vez da carona. Às 15 horas, fui ao supermercado e comprei um cupcake de chocolate para mim. Comi no carro, sozinha no estacionamento, e cantei parabéns para você, bem baixinho. Quando cheguei em casa, Fabiana estava fazendo jantar. Mãe, pode pôr a mesa? Ela gritou. Pus a mesa. Comemos macarronada. As crianças reclamaram. Ricardo mexia no celular. Tiago e Fabiana discutiam o refinanciamento do carro. Ninguém disse feliz aniversário, mãe. Ninguém disse nada. Naquela noite, encontrei um velho álbum de fotos na garagem. Fotos das décadas de 80 e 90. Havia uma do meu aniversário de 40 anos. Antônio fizera uma festa surpresa. Tiago tinha 15 anos. Beatriz tinha 12. Fizeram um bolo, torto e com cobertura demais, mas feito com amor. Na foto, o braço de Antônio estava em volta dos meus ombros. Eu parecia feliz, parecia vista. Fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Acordei às 2 horas da manhã para ir ao banheiro. A casa estava escura e silenciosa. Caminhei pelo corredor de chinelos, tentando não acordar ninguém. Foi quando ouvi vozes vindo da cozinha. Temos que ter cuidado. Parei. Não podemos continuar vivendo assim, Fabiana dizia. 9 pessoas em uma casa de 3 quartos. É insano. Eu sei, a voz de Tiago. Mas o que deveríamos fazer? É a casa da mãe. Tecnicamente, está em um planejamento sucessório, certo? Ricardo, desta vez. Para você e Beatriz. Sim, mas ela ainda está viva. Beatriz soou desconfortável. Não podemos simplesmente... Não estou dizendo nada de ruim, Fabiana interrompeu. Só estou dizendo que ela está quase nos 70. Ela já pensou no que acontece quando não puder mais manter este lugar? Quando precisar de ajuda? Silêncio. Então Tiago. Ela me parece bem. Por enquanto, disse Fabiana. Mas daqui a 10 anos, ou 5 que seja, ela vai precisar de uma casa de repouso ou algo assim. E então a casa fica aqui vazia. O que você está sugerindo? Beatriz perguntou. Estou sugerindo, Fabiana disse com cuidado, que talvez devêssemos falar com ela sobre transferir a escritura, adicionar seus nomes enquanto ela ainda está lúcida para tomar essa decisão, por questões de planejamento. Isso parece... Beatriz parou. Inteligente, Fabiana terminou. Parece inteligente e daria segurança a todos nós. Não teriam que se preocupar com o inventário. Poderíamos usar o valor da casa para a faculdade das crianças. Todos ganham? Não sei, Tiago disse lentamente. Parece que estamos empurrando ela para fora. Não estamos empurrando ninguém. Estamos planejando o futuro. Ela continuaria morando aqui, obviamente. Seria apenas oficial, legal, protegido. Fiquei no corredor escuro, com a mão pressionada contra a parede para não tremer. Quando ela precisar de ajuda. Casa de repouso. Transferir a escritura enquanto ainda estiver lúcida. Eles estavam planejando minha saída na minha própria casa. Às 2 horas da manhã, sem mim. Voltei para o meu sofá-cama em silêncio. Não dormi o resto da noite. Fiz torta de maçã no domingo, a receita da minha avó. Qual a ocasião? Tiago perguntou, sentindo o cheiro de canela. Nenhuma ocasião, apenas tive vontade. Coloquei-a no balcão para esfriar. O jantar veio e passou. Ninguém tocou na torta. Estamos tentando cortar o açúcar, Fabiana explicou. Pelas crianças. Olhei para a torta. Eu não sabia. Tudo bem, mãe. Guarde para depois. O depois nunca chegou. 3 dias depois, encontrei a torta no lixo. Metade dela, pelo menos. Alguém cortara uma fatia, dera uma mordida e jogara o resto fora.
Fiquei ali olhando para a receita da minha avó. A receita que sobreviveu à Grande Depressão, à morte da minha mãe, à morte de Antônio, sentada no lixo entre pó de café e uma fralda suja. E percebi que parei de cozinhar não porque envelheci, mas porque ninguém mais queria o que eu fazia. Só alguns meses haviam se tornado 2 anos. Eu não mencionava mais o assunto. Qual era o sentido? Minha casa estava cheia de gente e eu nunca me senti tão sozinha. Da sua varanda. Ainda cuidando dessas da sua varanda? Ainda cuidando dessas velhas rosas? Ela gritou. Sempre, eu disse. Mesmo quando tudo mais muda, ela disse baixinho, algumas coisas permanecem as mesmas. Olhei para ela. Ela tinha 73 anos, viúva como eu. Patrícia, eu disse lentamente, você já se sentiu como uma convidada na sua própria vida? Ela desceu da varanda, atravessou para o meu jardim. Ah, querida, disse finalmente, você não é uma convidada, você é um fantasma. As palavras me atingiram como água fria, um fantasma, invisível, insubstancial. O que eu faço? Sussurrei. Ela apertou minha mão. Lembre-se, disse ela, que fantasmas não podem ser mortos, porque já estão mortos. Ela quis dizer como consolo, eu acho, mas tudo o que ouvi foi: você já está morta. E parada ali, segurando a tesoura de poda, olhando para a casa que Antônio e eu construímos, pela primeira vez eu acreditei. Eu não estava morta, ainda não, mas estava morrendo, um pedacinho de cada vez. Patrícia estava certa sobre a parte do fantasma. Eu me movia pela minha própria casa como se a estivesse assombrando. Exatos 3 anos, 2 meses e 17 dias depois de terem chegado, Tiago me encontrou na cozinha. Mãe, podemos conversar? Eu estava limpando os balcões. Claro. Ele sentou à mesa. A luz da manhã passava pelas cortinas de linho cinza e o fazia parecer mais velho que seus 34 anos. Fabiana e eu estivemos pensando. Estamos aqui há 3 anos agora e somos muito gratos, mãe. Mas precisamos começar a pensar a longo prazo. Longo prazo, repeti. Sobre a casa, sobre o seu futuro, sobre planejamento sucessório. Lá estava. A conversa da reunião das 2 horas da manhã acontecendo agora à luz do dia, na minha cara. Eu tenho planejamento sucessório, disse cuidadosamente. Aquele documento, certo? Mas aquilo é para depois que a senhora... Você sabe. Estamos pensando no agora, sobre tornar as coisas mais seguras para todos. E se você adicionasse nossos nomes à escritura, o meu e o da Beatriz, enquanto você ainda... Quero dizer, enquanto você está saudável e capaz de tomar decisões. Deixe-me pensar, eu disse. Claro, sem pressão. Ele se levantou, apertou meu ombro. Somos família, mãe. Estamos apenas tentando fazer o que é melhor para todos. Depois que ele saiu, fiquei sentada ali por 20 minutos. Somos família. Por que aquela frase que costumava significar nós nos amamos, agora parecia nós somos seus donos? Fabiana começou a deixar coisas para eu encontrar. Artigos impressos na internet. Planejamento sucessório para idosos. Por que esperar pode custar caro para sua família? Os benefícios de transferir propriedades antes dos 70. Ela os deixava no balcão, na minha cama dobrável, na pia do banheiro. Nunca com um bilhete, nunca com uma conversa. Você leu aquele artigo que deixei sobre transferência de propriedade? Ela perguntava casualmente. Eu vi e ainda estou pensando. O sorriso dela se tornava tenso. A mensagem era clara. O tempo estava acabando. Beatriz era mais gentil. Mãe, disse uma noite enquanto dobrávamos roupas. Você pensou mais no que o Tiago perguntou? Eu sei que parece assustador abrir mão do controle, mas você não estaria abrindo mão de nada. Você continuaria morando aqui. Então por que adicionar seus nomes? Ela hesitou. Porque legalmente protege a todos. E porque você não está ficando mais jovem, mãe. E se algo acontece e não conseguimos acessar a casa? E se você fica doente e precisamos vendê-la para pagar seu tratamento?
Tenho 69 anos, não 90. Eu sei, por isso agora é o momento perfeito, enquanto você está lúcida. A frase da conversa das 2 horas da manhã pairou entre nós. Ricardo começou a falar sobre o quintal. Este jardim dá muito trabalho, mencionou um sábado. Essas roseiras estão crescendo demais, estão meio descuidadas. Eu as mantenho, eu disse. Sim, mas é muito para uma pessoa só, e com seus joelhos... Meus joelhos estavam ótimos. O que você sugere? Talvez simplificar, cimentar uma parte, colocar um pátio, algo de baixa manutenção. As crianças poderiam ter uma área de lazer. Olhei para o jardim que Antônio e eu plantamos em 1982. Eu gosto do jardim como ele está. Claro, apenas uma ideia. Mas não era apenas uma ideia. 2 semanas depois, Fabiana trouxe o assunto. Depois Beatriz, depois Tiago. Mãe, seria mais fácil para você. Menos com que se preocupar. O jardim tornou-se outra coisa que queriam apagar. Outro pedaço de mim que queriam pavimentar. Meu 70º aniversário caiu em uma terça-feira. Dessa vez eles lembraram. Fabiana assou um bolo de caixinha, doce demais. Todos cantaram, os netos bateram palmas. Faça um desejo, vovó Antônia, Enzo gritou. Fechei os olhos e desejei algo que não conseguia nomear. Algo que parecia com o ato de respirar antigamente. Antes da casa ficar tão cheia que espremeu todo o ar. Fabiana cortou o bolo. Sentei ali, cercada pela família, e me senti mais sozinha do que no meu 69º aniversário comendo um cupcake no carro. Então veio a pandemia. O mundo parou em março de 2020. Escolas fecharam, minha casa, já cheia com 9 pessoas, tornou-se uma panela de pressão. Mãe, você precisa ser muito cuidadosa, Tiago disse na primeira semana. Você é grupo de risco, então talvez fique no seu quarto o máximo possível. Traremos as refeições para você. Fique no meu quarto. O meu quarto era a sala, o sofá-cama onde eu dormia há 4 anos. Por quanto tempo? Algumas semanas, provavelmente. Algumas semanas tornaram-se 4 meses. Comi sozinha, refeições trazidas em uma bandeja como se eu estivesse em um hospital. Podia ouvir as risadas e conversas deles na cozinha enquanto eu sentava no meu canto, invisível. É para sua segurança, Fabiana dizia sempre que eu saía para algo. Minha segurança parecia muito com uma solitária. Uma tarde, ouvi Fabiana em uma chamada de vídeo na cozinha. Eu sei, mãe, tem sido difícil. 4 anos já. Pausa. Não, ela ainda não concordou em transferir a escritura. Continuamos insistindo, mas... Pausa. Eu não sei, ela é teimosa. E honestamente, acho que ela não entende o quanto isso facilitaria a vida dela também. Bem, não podemos forçá-la, mas vamos continuar tentando gentilmente. Só precisamos fazê-la ver que é a escolha certa. Fiquei parada do lado de fora da porta, congelada. Fazê-la ver. Como se eu fosse uma criança que não entendia o que era bom para si. Como se meus 40 anos pagando contas e mantendo aquela casa não significassem que eu pudesse ser confiada a tomar minhas próprias decisões. Mãe, precisamos falar sobre o quintal. Ricardo desta vez. Tiago e Beatriz atrás dele como reforços. O quê? As roseiras estão fora de controle, estão virando um perigo. Um perigo? Os espinhos, com as crianças correndo. As crianças não chegam perto das rosas. Mas poderiam. E não podemos ter jardineiros vindo aqui agora por causa do vírus. Olhei para Tiago. O que você acha? Ele não encontrou meus olhos. O Ricardo tem razão, mãe. Estão muito grandes. Então, o que sugerem? Vamos retirá-las, Ricardo disse simplesmente. Começar do zero. Talvez colocar uns arbustos simples, grama sintética, mais fácil de cuidar. As roseiras que Antônio e eu plantamos em 1982. As rosas que eram a última coisa viva me conectando ao homem que construiu aquela casa. Não, eu disse. Mãe, não, minha voz tremia. Vocês não podem. Estamos tentando ajudar. Aquelas rosas ficam, eu disse. Mais baixo agora, mais firme. É final. Eles recuaram por uma semana. Acordei um sábado com o som de uma serra elétrica. Corri para fora de roupão.
Ricardo estava cortando as roseiras. Tiago estava carregando os galhos para uma pilha na garagem. As rosas de 38 anos estavam sendo destruídas. O que estão fazendo? Eu gritei. Ricardo desligou a serra. Mãe, nós conversamos sobre isso, Tiago começou. Eu disse não. Você está sendo irracional, Fabiana disse da varanda. Isso precisava ser feito. Eram perigosas. Eu plantei isso com meu marido. Seu marido morreu há 22 anos, Fabiana disse, de forma prática, não cruel. É hora de desapegar. Fiquei ali de roupão, olhando para os tocos onde minhas rosas estiveram. 38 anos perdidos, cortados enquanto eu dormia. Vocês não tinham direito, sussurrei. Mãe, sentimos muito que esteja chateada, disse Tiago. Mas é para o melhor, você verá. Saiam daqui. O quê? Saiam da minha frente. Voltei para o meu canto, minha cama dobrável. Eu não chorei. Estava além das lágrimas. Sentei ali olhando para o sofá cinza e as cortinas cinzas e pensei. Não restou nada. Vamos repintar a sala, Fabiana anunciou no café da manhã. Que cor? Perguntei automaticamente. Um cinza chumbo, bem moderno. O creme é tão... Eu sabia a palavra antes dela dizer. Datado. A parede creme. A última peça dele que eu podia tocar. Não, eu disse. Mãe, é só tinta, Tiago disse. Você não pode manter tudo igual para sempre, Beatriz acrescentou. Por favor, sussurrei. Aquela parede não. Fabiana me olhou como se eu fosse louca. É uma parede, mãe. Tinta não significa nada. Significa tudo. Esse é o problema, ela disse baixinho. Você está se apegando a tudo. Não consegue seguir em frente porque está presa no passado. Pintaram de qualquer maneira. Em uma segunda-feira, quando eu estava no médico. Voltei e encontrei a sala cheirando a tinta fresca e a parede creme coberta por um cinza escuro. Encostei a mão na parede que não tinha mais as pinceladas de Antônio, e algo dentro de mim finalmente quebrou. Foi um estalo silencioso. Enzo me encontrou na cozinha uma tarde. Vovó Antônia, podemos fazer biscoitos? Meu coração se elevou pela primeira vez em meses. Claro, querido. Peguei minhas velhas receitas. Faremos de gotas de chocolate, o favorito do seu pai. Misturamos a massa. O cheiro encheu a cozinha. Quando saíram do forno, coloquei 3 em um prato para Enzo. Ele deu uma mordida, fez uma careta. O que foi? Tem um gosto estranho. Meu estômago afundou. Estranho como? Não sei, não como os biscoitos normais. Estes são caseiros, querido, do zero. É, mas... Ele deixou o biscoito de lado. Gosto mais daqueles do pacote. Desculpa, vovó. Ele disse com carinho. Não queria me magoar, mas foi pior. Meu neto preferia biscoitos de fábrica aos meus, porque crescer em uma casa onde tudo que eu fazia era errado, datado ou estranho. Fabiana entrou na cozinha. Ah, Enzo, não coma isso agora. Vamos jantar logo? Ela não disse que pareciam bons. Apenas os tornou invisíveis. Me tornou invisível. Eu tinha 71 anos. Dormia em um sofá-cama e em uma sala que não parecia minha. Cozinhava em uma cozinha onde nada estava onde eu deixara. Eu era efetivamente uma sem-teto em minha própria casa. Lembrei-me do que Patrícia dissera. Você é um fantasma. Ela estava errada. Fantasmas ao menos assombram lugares que amaram. Eu não amava mais este lugar. Naquela noite, tomei uma decisão. Amanhã de manhã eu ligaria para o meu advogado. Porque fantasmas podem acordar. E quando acordam, a assombração acaba e o acerto de contas começa. Liguei para o Dr. Ricardo Cavalcante em uma manhã de fevereiro de 2021. Dona Antônia, o que posso fazer pela senhora? Preciso saber de uma coisa, eu disse. No planejamento que fizemos, eles podem me expulsar da minha casa? Silêncio. Quem são eles? Meus filhos. Eles estão mudando tudo, jogando minhas coisas fora e agora querem a escritura. Dona Antônia, preciso perguntar. A senhora se sente segura em sua casa? A pergunta me parou. Eu me sentia segura? Fisicamente, sim. Mas segura? Não, sussurrei. Não me sinto.
Tudo bem, Dr. Ricardo disse gentilmente. Então aqui está o que vamos fazer. Ao fim daquela chamada eu tinha um plano. O usufruto era sólido, mas ele sugeriu algo mais. Uma notificação legal estabelecendo limites e, se necessário, um aviso de desocupação. Quanto tempo posso dar a eles? Perguntei. 60 dias é o padrão para situações familiares. Vamos fazer isso. Aconteceu em uma quarta-feira. Acordei cedo, 5h30 da manhã, e fiz café na minha velha cafeteira que recuperei do fundo do armário. Sentei na varanda e vi o sol nascer sobre os tocos onde minhas rosas costumavam estar. Às 9h fui à garagem. Estava evitando-a há meses. Encontrei o que procurava em um canto. 3 caixas grandes rotuladas como doar. Abri a primeira. Lá dentro, meu álbum de casamento, a colcha que minha mãe fez para mim, a caixa de ferramentas de Antônio, fotos da década de 80, minha máquina de costura. A segunda caixa, itens de cozinha que usei por décadas, a frigideira de ferro, as tigelas da minha avó. A terceira caixa, roupas, livros, uma caixa de joias que Antônio me deu no 10º aniversário. Minha vida inteira embalada como lixo, pronta para ser dada a estranhos. Minhas mãos tremiam. Caminhei de volta para dentro. Fabiana estava na cozinha, Beatriz ajudando as crianças, Tiago em uma chamada de trabalho. Preciso de todos aqui na sala agora, eu disse. Minha voz não tremeu, foi firme como pedra. Reuniram-se lentamente. O que foi? Fui à garagem esta manhã, eu disse. O rosto de Fabiana vacilou. Encontrei 3 caixas para doação. Dentro delas, encontrei meu álbum de casamento, a colcha da minha mãe, as ferramentas de Antônio, minha vida inteira. Mãe, eram apenas coisas velhas que você não usava, Beatriz começou. Vocês estavam jogando minha vida fora, eu disse calmamente. Sem perguntar, como se fosse lixo. Estávamos tentando ajudar a desentulhar, Fabiana disse. Não é entulho, é minha história, é quem eu sou. Tiago deu um passo à frente. Mãe, acho que você está exagerando. Não, minha voz cortou o ambiente. Não estou exagerando, estou finalmente reagindo. Por 4 anos, eu disse lentamente, eu assisti vocês mudarem esta casa. Minhas cortinas, meus móveis, meu jardim, minhas paredes. Dormi em um sofá-cama enquanto vocês viviam no meu quarto. Comi sozinha enquanto vocês tinham jantares de família sem mim. Fui apagada pedaço por pedaço na minha própria casa. Mãe, isso não é justo, Beatriz disse, a voz falhando. Fomos justos ao destruir minhas rosas enquanto eu dormia? Ao pintar por cima da última parede que meu marido tocou? Ao dizer ao meu neto que meus biscoitos são estranhos? Fabiana corou. Ouvi você, Fabiana, no telefone com sua mãe, falando sobre como eu era teimosa e como precisavam me fazer ver que transferir a escritura era o certo. E eu vi vocês planejando minha saída para uma casa de repouso, para usar o valor da casa para a faculdade das crianças. Ninguém falou. Esta é a minha casa, eu disse claramente. Não tecnicamente, minha agora. Eu paguei por ela, eu a mantive e não serei apagada dela. Tirei um envelope do bolso. O que é isso? Tiago perguntou. Uma notificação de 60 dias, eu disse, para que todos vocês encontrem outro lugar para morar. A sala explodiu. Mãe, você não pode estar falando sério. Para onde vamos? E as crianças? Segurei minha mão no alto. O silêncio voltou. Eu posso, disse gentilmente. E eu vou. Beatriz chorou. Mãe, por favor, o Ricardo ainda não tem trabalho fixo. Então ele encontrará algo em 60 dias. Mas e as crianças? A voz de Fabiana era desesperada. Você é a avó deles. Eu sei, e sempre serei, mas não serei mais invisível. Não vou ver vocês empacotarem minha vida enquanto ainda estou nela. Tiago ficou imóvel. É isso mesmo que você quer? O que eu quero, eu disse olhando para ele, é ser vista. O que eu quero é acordar na minha própria cama e sentir que tenho permissão para existir. Tirei um segundo envelope. Também alterei o planejamento sucessório. A casa continuará sendo dividida entre vocês quando eu morrer,
mas com uma cláusula. Vocês não podem vendê-la por 10 anos após a minha morte. O quê? Por quê? Porque esta casa não é um investimento, é um lar. E quero que lembrem o que significa cuidar de algo, em vez de apenas usar até ser inconveniente e jogar fora. Scott sussurrou. Você acha que foi isso que fizemos com você, não é? O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Ricardo falou. Dona Antônia, sinto muito. Deveríamos ter perguntado sobre as rosas, sobre tudo. Sim, eu disse. Deveriam. Houve choro e discussões, mas eles entenderam. Eu falava sério. 60 dias. A primeira semana foi de silêncio. No primeiro dia, mudei-me de volta para a suíte master. Fabiana e Tiago tiveram que ir para o segundo quarto. A expressão dela, ao me ver levando minhas roupas de volta, nunca esquecerei. Mas não disse nada. Era o meu quarto. No quinto dia, encontrei uma caixa de Antônio na garagem. Dentro, uma carta endereçada a mim. Antônia, se você está lendo isso, eu parti. Me perdoe por não ter tido mais tempo. Mas prometa-me uma coisa. Não deixe ninguém fazer você se sentir pequena. Esta casa é sua. Sua voz é sua. Quem não vê seu valor não merece seu sacrifício. Seja grande, Antônia. O mundo precisa de mulheres que se recusam a desaparecer. Li 3 vezes. Tiago estava na sala encaixotando livros. Tiago, eu disse, você lembra do que disse quando seu pai morreu? Não se preocupe, mãe, eu cuido de você. Os olhos dele se encheram de água. Eu quis dizer aquilo. Eu sei, mas no caminho, cuidar de mim tornou-se tomar conta de mim. Seu pai ficaria triste porque você ainda pode mudar. Comece me vendo de verdade, não como alguém para gerenciar, mas como sua mãe. Ele chorou como não chorava desde os 13 anos. Sinto muito, mãe. Eu o abracei. Eu te perdoo, mas não voltarei a ser invisível. Na segunda semana, Fabiana bateu na porta do meu quarto. Sinto muito, disse ela, pelas cortinas, pelas rosas, por tudo. Eu queria sentir que algo era meu e acabei tomando controle das suas coisas. Foi errado. Você tomou minha história, eu disse. Eu sei, a voz dela quebrou. E não posso devolver, mas sinto muito. Acreditei nela, mas não disse que estava tudo bem, porque não estava. Obrigada por se desculpar, respondi. Na 8ª semana foi o dia da mudança. Tiago e Fabiana acharam uma casa para alugar. Beatriz e Ricardo, um apartamento. Vi-os carregando os caminhões. Tiago me abraçou. Te amo, mãe. Me perdoa? Já perdoei, mas perdão não é esquecimento. É decidir que o passado não definirá o futuro. Fabiana também me abraçou. Obrigada por me ensinar sobre limites. 6 meses depois, em setembro de 2021, acordei na minha cama. O cheiro da casa era outro. Apenas o meu café passando. Sentei na varanda. Onde estavam os tocos, plantei novas roseiras. Pequenas ainda, mas vivas. Por dentro, repintei a sala. Não creme, não cinza. Um amarelo suave, como o sol da manhã. Costurei novas cortinas, verdes com detalhes brancos. Minhas mãos ainda lembravam como fazer. Aos domingos, faço torta de maçã para mim. Às vezes levo para a Patrícia. O sofá de couro se foi, mas comprei um novo, de veludo azul. Confortável. Meu. Tiago liga toda semana agora. Conversas de verdade. Como você está, mãe? Bem, muito bem. Fabiana me mandou flores no meu aniversário de 72 anos com um cartão. Obrigada por me ensinar que o amor inclui limites. Chorei lágrimas boas. A casa está mais silenciosa, mas é minha. Sinto Antônio nos alicerces, na estrutura deste lugar. Se você se sente invisível, saiba de uma coisa. Não é egoísmo ocupar espaço. Não é cruel estabelecer limites. As pessoas que realmente te amam não precisarão que você desapareça para que elas caibam. Você pode sobreviver a perder uma casa ou pertences, mas não pode sobreviver a perder a si mesma. Fale, levante-se, ocupe seu espaço. Nunca é tarde para se recuperar.
Esta é Antônia Silva, ainda aqui, ainda de pé, ainda eu mesma.